Se você nunca pedalou uma bicicleta com câmbio eletrônico, deve estar se perguntando por que inventaram isso? Qual é a diferença em relação ao sistema mecânico? Os grandes players do mercado já têm uma versão eletrônica dos seus câmbios. SRAM, Shimano e Campagnolo já possuem versões há um bom tempo. E agora até a FSA, que não entrava muito nesse mercado, começou a fazer um protótipo. Mas que parte é eletrônica? É bom explicar que a parte do corpo do câmbio é idêntica. A parte que entra em contato com a corrente, que faz ela se posicionar nos pinhões e nas coroas, é exatamente a mesma. O que muda são os comandos e o motor que, ao acionar o manete, faz o câmbio corresponder ao seu movimento, que pode ser com fio ou até sem fio, no caso da SRAM. Claro, se tem motor, precisa ter bateria. Se tem bateria, precisa recarregar. Mas fica tranquilo, a gente já viu relatos de até 2.000 km sem recarregar a bateria. Aí você deve estar pensando, é um exagero isso? É para diminuir a força que eu faço nos câmbios? Não, esse não é o objetivo principal. Mas, num treino longo, numa prova, isso pode até fazer diferença no seu cansaço, sim. Eu vou apresentar alguns números só para dar uma noção da quantidade de trocas que a gente faz. Numa marcha, você fica apenas de 5 a 10 segundos e você já troca para outra. Você aciona o câmbio traseiro mais de 300 vezes em uma hora. Isso dá 2.000 trocas numa prova de 6 horas, por exemplo, como o Letap do Tour. O câmbio dianteiro é acionado de 15 a 20 vezes menos do que o câmbio traseiro. Ó, espera. Esse é aquele momento em que você pode parar de assistir esse vídeo se você não quer gastar dinheiro com isso. Os comandos satélite permitem que você acione o câmbio não só no STI, no manete da bicicleta. Eles permitem que você coloque um acionamento paralelo em outro lugar. Por exemplo, no drop da bicicleta. Isso é útil para um velocista, porque quando ele está com a pegada no drop lá embaixo, disputando a chegada dos últimos 200 metros, qualquer segundo vai fazer diferença para ele ganhar ou perder a corrida. Então, ter um acionamento em paralelo vai tornar ele mais rápido. Numa bike de triatlon, por exemplo, uma bike de contrarrelógio, a gente tem uma outra opção que é permitir, numa aproximação de curva ou numa retomada, você conseguir trocar de marcha mesmo estando com a mão no manete de freio, porque a troca convencional de uma bicicleta de contrarrelógio, ela é feita lá no clipe. Então, se você tiver com a mão no freio, você ainda assim consegue trocar de marcha. Além do gosto pessoal, essa liberdade permite que você possa adaptar a sua bicicleta se você tem uma limitação física, por exemplo. Outra grande vantagem do sistema eletrônico, além dele ser mais rápido no acionamento do que o mecânico, é que ele não vai perdendo precisão com o uso. Então, quando você tem conduítes e cabos, é muito normal depois de pegar uma chuva e sujeira, ele começa a funcionar mal, ele começa a desregular e você precisa fazer uma limpeza, lubrificação ou até substituição dos conduítes e dos cabos. Primeiro é legal explicar o que é o trim. O trim é uma manobra que você faz com o câmbio dianteiro para ajustar a posição dele para evitar que a corrente raspe na parte interna do câmbio. Então isso acontece quando você está na primeira marcha, você vai descendo segunda, terceira, quarta, vai chegar ali pelo 9º pinhão, ela vai começar a raspar na parte direita do câmbio dianteiro. Então você precisa de um toque intermediário, é o chamado meio toque. Você aciona o seu câmbio dianteiro como se fosse jogar ele na coroa grande, mas só até a metade. Então isso vai fazer ele parar de raspar. Da mesma forma, se você precisar voltar, você está lá na última marcha, você está no pinhão mais pesado, você começa a voltar e você deu o meio toque, você vai chegar no momento lá pelo 3º pinhão, né, das marchas mais leves, vai começar a raspar de novo, porque você deu o meio toque. Então você aciona o câmbio como se fosse jogar ele na coroa pequena, embora você já esteja na coroa pequena. Aí ele vai voltar para você conseguir chegar até a primeira marcha, a marcha mais leve da bicicleta, sem que a corrente raspe. O câmbio eletrônico faz isso automaticamente. Para cada marcha que você muda no câmbio traseiro, ele muda um pouquinho a posição do câmbio dianteiro. Então ela está sempre centralizada em relação ao câmbio e nunca vai raspar. Desde a primeira versão que a Shimano colocou no mercado em 2009, já ficava evidente que os câmbios estavam conversando entre si, justamente pelo alto trim. Então, o câmbio dianteiro tem ciência da posição do câmbio traseiro, através da central eletrônica. Então, isso demonstrava que apenas precisava de um upgrade de software. Sim, você consegue fazer o seu software ser atualizado com o mesmo hardware
e você consegue novas funcionalidades. Uma das funcionalidades é o câmbio sincronizado. Você consegue, com acionamento em um câmbio, mexer no outro câmbio. Um exemplo, você está lá na primeira marcha da bicicleta e está descendo segunda, terceira, conforme ganha velocidade. Quando você chegar no último pinhão, não tem mais marcha para trocar. Você está na coroa mais leve. Você apertou para trocar mais uma marcha, ele vai subir para a coroa grande e vai recuar os pinhões para compensar essa mudança. Então ele não só ele avança para uma marcha mais pesada, como ele diminui o tranco que você daria sem fazer essa manobra. Lembra que a gente fez um vídeo que a gente explica essa manobra de você repetir na mão direita o movimento que você fez com a mão esquerda sempre que mudar de coroa? Pois é, no câmbio eletrônico não precisa. Afinal, o que é cruzar corrente? É quando você usa a coroa pequena com o pinhão pequeno, ou a coroa grande com o pinhão grande, o que é pior ainda porque a corrente fica mais tensionada. Essa situação faz com que a corrente esteja de um lado da bicicleta na frente e de outro lado na traseira. Isso tensiona os elos e faz com que a corrente tenha uma vida útil menor. E, num caso extremo, pode até quebrar, se você tiver barro, por exemplo. O câmbio eletrônico evita que você cruze a corrente. Se ele estiver bem configurado, quando você chegar próximo dos pinhões extremos, que são os menores pinhões quando você está na coroa pequena ou os maiores pinhões quando você está na coroa grande, ele vai trocar a coroa automaticamente, evitando que você use aquelas marchas que são mais críticas para a corrente. E o mais legal é que dá para você fazer essa personalização de acordo com o seu gosto. Você pode dizer que você quer evitar os últimos 3 pinhões ou os últimos 2, por exemplo. Basta você conectar a bicicleta no software e configurar o programa e depois salvar. Aliás, o software tem 3 modos. O primeiro modo é o manual, é aquele que não interfere na sua troca. Então ela vai funcionar exatamente como uma bicicleta mecânica, porém com um funcionamento eletrônico. Ele vai mover o câmbio, mas ele não vai alterar as suas escolhas de marcha. O segundo modo é o modo semi. É aquele que ele faz a compensação da coroa quando você faz a troca da coroa, puxando os pinhões para aliviar aquela mudança brusca na cadência. Mas ele não vai interferir na sua mudança se você acionar apenas o câmbio traseiro. Ele não vai trocar a coroa automaticamente. Já o último modo, que é o full, ele faz todas essas coisas juntas. Ele compensa uma troca de coroa e se você chegar no limite do seu câmbio traseiro, ele vai trocar para coroa grande ou pequena de acordo com a situação. O câmbio eletrônico já vem configurado de fábrica para funcionar da forma mais eficiente possível. Então ele é calculado para proporcionar uma curva ótima do uso das marchas para você sair desde a primeira até a última marcha sem causar um tranco na sua cadência e tendo sempre a melhor relação de marcha para cada velocidade. Todos esses modos são personalizáveis, você consegue configurar cada um desses modos, conectar com o PC ou até hoje em dia com o celular e você salva o seu perfil de usuário. Então, amanhã, se você for trocar de bicicleta, você consegue pegar todas as suas preferências e jogar nessa bicicleta nova. A alternância de modos pode ser direto na bicicleta. Então, eu expliquei lá que são 3 modos, né? Você tem o manual, o semi e o full. Essa escolha você consegue fazer no botão na central eletrônica da bicicleta. Você não precisa conectar a lugar nenhum. Então, você pode estar andando e mudar o modo de pilotagem. E o que a gente vê num futuro bem próximo? A gente imagina uma bicicleta com comando único, que diz se eu quero uma marcha mais pesada ou mais leve. Porque hoje já funciona assim, se você colocar no modo full e esquecer a sua mão esquerda, você pode operar o seu câmbio apenas com a mão direita, que seria só o câmbio traseiro. Mas se ele estiver trocando as marchas da frente automaticamente, trocando as coroas, basta que você defina se você quer mais pesado ou mais leve. A regulagem de um câmbio eletrônico tem os mesmos princípios de um câmbio mecânico, mas ela é muito mais simples, porque você entra no modo de regulagem, você aperta o botão na central eletrônica dizendo que você precisa entrar nesse modo de regulagem, coloca no pinhão intermediário, no pinhão do meio do seu cassete, e aí você define para cada toque que você dá no manete, numa direção ou na outra, como se você estivesse operando o câmbio normalmente, ele vai mexer 0,2 milímetros naquela direção que você quer. Chegou no ponto que você conseguiu, aquele barulhinho chato parou, aí você pode desligar o modo de ajuste e voltar a pedalar normalmente. E o câmbio dianteiro nem tem ajuste.
você faz um primeiro ajuste ao quadro da bicicleta e àquela coroa, caso você tenha trocado o pé de vela, alguma coisa assim, ajustando o posicionamento dele para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e o ângulo. Se você definiu aquela posição, já está regulado. A tendência é que ela nunca saia dali, então você não vai ter mais nenhum ajuste para fazer. Aí você está se perguntando, e os profissionais usam o quê? 90% dos profissionais do Pro Tour usam câmbio eletrônico. Claro que tem um ingrediente, sempre tem, de marketing nessa história. Às vezes é a marca, às vezes é o sistema novo que quer ser propagado. Mas as coisas que eles não abrem mão, com certeza, é confiabilidade e performance. Não tem propaganda melhor para uma marca do que ganhar uma corrida. E a confiabilidade do sistema eletrônico é muito superior ao sistema mecânico. Alguns ciclistas ainda são apegados ao mecânico. Eles acham que eles conseguem resolver algum problema manualmente ali na hora do improviso. Só que a chance desse problema acontecer com um sistema eletrônico é menor. E quais são as desvantagens, então, de um câmbio eletrônico? A principal delas atualmente é o custo. Mas a tendência, a gente acredita que é esse preço cair, porque conforme a demanda for aumentando, as peças vão entrando numa linha de produção maior e o custo baixa, especialmente coisa eletrônica, a gente sabe que funciona assim. Só que hoje, o preço de um grupo eletrônico é 50% mais alto do que um equivalente mecânico. Isso porque ele compartilha a maior parte das peças. Se você comparar só o preço de um câmbio traseiro, ele vai ser o dobro de um câmbio mecânico. É meio estranho você ter que recarregar uma bateria para poder andar de bicicleta, não é? Mas é uma questão de hábito que você tem que se acostumar. Você tem que ser muito descuidado para o seu câmbio ficar sem bateria, porque ele tem as luzes indicativas e a distância que você consegue andar é muito grande. Você vai ficar um mês andando com o câmbio com a mesma bateria. Então, se acontecer de acabar a bateria, você vai perder a chance de mudar de marcha. Se você estiver usando um sistema da SRAM, ele tem duas baterias, uma para o câmbio dianteiro e outra para o câmbio traseiro. Se acabar uma delas, você consegue trocar uma com a outra para achar a marcha ideal e continuar sua viagem até a tomada mais próxima. Aí você comprou aquela bike nova, top, câmbio eletrônico, tá louco para andar com ela. Chegou em casa, sem bateria. Fica que nem uma criança no Natal que ganhou um brinquedo sem pilha. Mas fica tranquilo, porque você já viu esse vídeo. Chegando lá, põe na tomada e em 1 hora ela tá pronta para andar. Uma coisa que já aconteceu, por exemplo, o francês Thibaut Pinot no Tour de France de 2015 ficou sem o câmbio dele porque uma conexão se soltou e ele estava sem bateria. Na verdade é uma coisa fácil de resolver, bastava se conectar de novo o cabo. Mas ele ficou nervoso, perdeu um tempo, precisou esperar outra bicicleta. A gente não tem esse problema, então não é um ponto tão importante. Talvez por isso as mountain bikes demoraram um pouquinho mais para ter suas versões eletrônicas. O impacto, a sujeira, a umidade, tem muita coisa envolvida. Outra coisa que às vezes as pessoas levantam é o tamanho dos botões, porque as alavancas de um câmbio mecânico são maiores. O câmbio eletrônico, os botões são mais sutis, mas isso pode ser uma questão de gosto. Tem gente que gosta do botão mais próximo, então não vai fazer muita diferença. Você só não consegue fazer aquela mudança de 3 marchas de uma vez com a sua mão direita. Só que melhor do que isso, você segura o botão e ele vai trocando em sequência as marchas. Se você estiver na última, ele vai até a primeira. Aí você está se perguntando, motor, bateria, esse negócio deve ser pesado. Não é. Um grupo Dura-Ace pesa hoje em dia 40 gramas a mais na versão eletrônica do que na versão mecânica. Só para efeito de comparação, se você tiver um grupo com freio a disco, esse peso é 300 gramas maior. É caro, mas é bom. Não é essencial, mas você vai gostar. Se você não quer gastar dinheiro, é melhor nem andar numa bicicleta com câmbio eletrônico, porque você vai gostar. Gostou desse vídeo? Já decidiu se você vai querer um câmbio eletrônico ou não? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários pra gente, a gente vai tentar responder. E não esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado dos próximos vídeos.